Olá a todos, meu nome é Felipe, seja bem-vindo ao... canal Opções de Negócio, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês novamente a planilha que eu estou utilizando para poder monitorar os trades que foram feitos pelo MetaTrader e iniciar uma série de vídeos ensinando como fazer essa tabela. Para isso eu vou usar um exemplo como uma loja, criando um estoque, criando as vendas e também 2 relatórios para poder facilitar. Bom, vamos mostrar a planilha primeiro. Essa aqui é a tabela que eu estou usando. Ela é originária dessa tabela que é exportada pelo MetaTrader. Porém, o MetaTrader ele me entrega uma massa de dados que fica um pouco difícil de poder fazer alguns filtros. Então, em cima dessa tabela, eu montei essa. E isso aqui puxa automaticamente, vou mostrar para vocês como faz. Essa planilha do Excel, ela lê uma pasta, lê a tabela dentro dessa pasta, mesmo que a planilha esteja fechada, e aí ele consegue carregar esses dados e me possibilita criar esses filtros aqui. Então, por exemplo, se eu quiser saber qual foi o resultado de um dia em específico, basta clicar nesse filtro e eu tenho aqui em cima já o relatório, né? Foram 50 trades executados, um resultado positivo de 586, e aqui o caixa, no caso, não vai estar refletindo porque o caixa é a somatória de tudo. Eu consigo executar filtros, sabendo, por exemplo, quanto que nesse período aqui Lojas Americanas me deu de resultado, e no período todo está me dando 522. E aqui também eu tenho um relatório sintético, né? Deixa eu dar um zoom aqui para facilitar, na qual eu tenho o somatório de todas as operações. Nessa tabela aqui, no caso, não tem filtros, eu preferi não fazer com filtros, mas se eu quisesse aplicar também, eu conseguiria. Para isso, nós vamos montar esta planilha aqui, ó. Vamos aqui também para facilitar. Eu vou ter um estoque, vou ter uma aba de vendas, na qual eu vou ter as datas, né, o nome do cliente, o sexo, e aqui eu vou ter algumas fórmulas para poder executar esses cálculos. Vou ter um relatório que me entrega, assim como eu fiz lá no relatório do MetaTrader, filtros, né, por exemplo, eu quero saber quantas calças foram vendidas, tem um valor acumulado aqui, quantos óculos, quantos sapatos, e no final um relatório sintético, do mesmo jeito que eu fiz lá, com os itens, a quantidade, o valor, né? Também eu vou colocar a quantidade no nosso exemplo, para vocês saberem como montar. O vídeo vai ser separado em 4 unidades, né? Serão 4 vídeos no total, deixa eu só pegar minha colinha aqui. E a gente vai começar montando essa parte de estoque e de vendas, tá? Então vamos lá, vamos começar, vou puxar essa tabela para cá. Vou começar iniciando aqui com uma pasta, na área de trabalho mesmo, chamada de loja. Arrastar para cá. Dentro da pasta loja eu vou criar uma pasta vendas. Ok. Vou abrir uma nova planilha do Excel. Está aqui. E vamos começar. Então já vou dar um zoom aqui para facilitar a leitura. Vou salvar essa tabela no diretório que eu criei. Vou vir aqui em mais opções de salvamento. Procurar na área de trabalho, loja, vendas. Vou colocar com um ano porque a minha ideia mais para frente é mostrar para vocês como ler várias planilhas. Então vou colocar essa aqui como vendas 2020. Aqui embaixo eu vou mudar para estoque e vamos começar. Bom, a primeira coisa que eu quero explicar para vocês é a diferença de se trabalhar com os dados no Excel em uma matriz de dados, que é isso aqui, que vocês estão vendo agora, e em uma tabela, que é isso daqui, que nós vamos inserir, tá? Então vamos lá. Primeiro com um exemplo, eu vou colocar aqui item valor. Então, eu vou iniciar com blusa, custando R$ 69,90. Se eu quiser fazer uma fórmula aqui, por exemplo, para saber qual seria o total de vendas, vamos supor que aqui então eu coloque vendas. Foram 2 vendas no valor de R$ 69,90. Para fazer essa fórmula aqui, basta eu colocar um igual, pego o valor da camisa, vezes a quantidade, e eu tenho o total aqui. Porém, se eu quiser acrescentar um item novo aqui, por exemplo, calça, a R$ 129,90, 3, eu sou obrigado a arrastar essa fórmula para baixo aqui, através desse quadradinho aqui à direita, ó, no canto inferior direito, ou novamente digitar essa fórmula aqui para poder ter o cálculo sendo executado na linha 5, no caso aqui. Diferentemente de uma matriz de dados, uma tabela ela me dá a possibilidade de já puxar automaticamente essas fórmulas. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui esses dois, vou colar aqui e vou transformar aqui vendas e valor total. Vou colocar total.
Vou transformar essa série de dados aqui em uma tabela, vindo aqui em inserir, tabela. Ao clicar, o Excel me pergunta se minha tabela tem cabeçalho, ele está identificando a primeira linha aqui como cabeçalho, eu vou deixar marcado, dou um OK. Agora eu vou colocar o valor da venda aqui e repare que agora, na hora que eu seleciono aqui e jogo igual e clico no valor, ao invés do Excel me dar o endereço da célula, no caso aqui, ó, I4, vou dar um ESC aqui para vocês verem aqui, ó. Quando eu clico na célula, ele me mostra aqui, ó, eu estou na I4, eu estou na J4. Nessa fórmula, repara que ele me mostra, ó, C4, D4, que são a identificação dessas células aqui, nesse campo aqui de nome, inclusive. Se eu venho aqui agora e faço o cálculo com a planilha, né, com a tabela, repare que ele me mostra o nome da coluna, valor, vezes o nome da coluna vendas. Dessa forma, se eu acrescentar uma nova linha, ele já puxa essa fórmula para baixo. Eu não preciso mais digitar nem arrastar para baixo, porque o Excel ele tem a inteligência de entender que os dados da linha seguinte têm que repetir os da linha superior. Então, tanto para fórmula quanto para valores. Tá? Então, se por exemplo, eu colocasse aqui, ao invés do número 2, eu colocasse igual a 2, repare que na hora que eu jogar a linha para baixo, ele já puxa para mim o valor 2, porque ele identifica que aquilo ali é uma fórmula e tem que ser replicada para a linha de baixo. Então, eu vou pegar os dados aqui do meu estoque, vou apagar tudo isso aqui, nós vamos montar a nossa tabela de estoque. Então vai ser item, valor, vou copiar aqui para acelerar o vídeo. Esses são os meus itens e os meus valores. Vou transformar essa série em uma tabela, vou clicar em inserir, tabela, ela tem cabeçalho, dou um OK, pronto. Repare outra coisa também, quando eu clico fora aqui dessa tabela, observe esse menu aqui em cima, o que acontece quando eu clico dentro. Ó. Ele abre para mim uma aba nova chamada Design da Tabela. E nessa aba eu tenho informações relacionadas a essa tabela aqui. Tá? Eu quero mudar o nome dessa tabela. Então aqui em cima, onde ele colocou o nome da tabela, tabela 2, eu vou colocar estoque. Esse nome aqui não tem referência com o nome da planilha, tá? Isso é uma tabela e isto é uma planilha. Então eu vou, por exemplo, aqui, ó, vou colocar aqui, ó, itens de venda. Para vocês verem que não faz diferença eu ter esse nome aqui e não impacta no nome da tabela aqui. Agora nós vamos montar a tabela de vendas. Então eu vou vir aqui, vou inserir o cabeçalho, vai ser data, que foi executada a venda, cliente, o sexo desse cliente, a idade. Vou colocar esse estilo musical, vocês vão entender mais pra frente por que eu estou usando isso aí, é pra gente fazer filtros, tá? Mais pra frente vocês vão entender. Então musical, item, qual item que ele comprou, a quantidade, o valor unitário e o total. Vou transformar isso aqui em uma tabela também, como eu fiz lá na parte de itens de venda. Vou inserir. Como eu não tenho nada no item de baixo aqui, ó, na segunda linha, o Excel não conseguiu identificar a primeira linha como cabeçalho, mas basta eu marcar aqui que minha tabela tem cabeçalho que ele vai identificar. Tá? Marquei, pronto. Vou tirar esses filtros aqui, ó, para facilitar também, depois a gente vai montar um filtro melhor. Vou clicar aqui em design de tabelas, botão filtrar, tirei. Data, eu vou clicar na coluna B e transformar em data abreviada. Para ele ficar com a anotação, por exemplo, 21/9/20, ele puxa para mim já no formato com ano, com 4 números, né? 20 e 20 ali no caso. O meu valor unitário, o meu total, eu vou mudar para anotação contábil, para ele já ficar definido. E aí eu vou preencher esses dados. Então, por exemplo, o João, ele é do sexo masculino, ele tem 33 anos, ele gosta de, sei lá, de hip hop. Qual item aqui? Quantidade, o item que ele comprou. Eu vou colocar aqui que ele comprou uma calça. E ele comprou 2 quantidades dessa calça. Eu tenho uns vídeos no YouTube, né, que eu já lancei para vocês aí com algumas planilhas. E um dos vídeos lá eu vou ensinar para vocês como faz a fórmula índice Corresp, ele já está publicado. Então eu vou deixar também no card desse vídeo como vocês fazem para aprender, né, essa fórmula que eu vou utilizar aqui, que ela é bem simples, mas o vídeo eu explico direitinho como ela funciona,
até dando exemplo também, com uma tabela usando Profit Chart para poder puxar os dados, né, do link DDE, mas nesse caso aqui a gente vai usar puxando os itens desse estoque aqui. Ó. Então eu vou vir aqui, eu quero que o valor unitário seja relacionado com este item. Então, ao clicar aqui e digitar a fórmula índice, qual é o valor que eu quero trazer para cá? Eu quero o valor que está nessa coluna aqui. Repara, inclusive, que aqui na fórmula ele me mostra estoque e valor. Então, ele está identificando que é a tabela estoque na coluna valor. E qual é a linha, né? Na próxima parte da fórmula aqui, me fala o número da linha que vai trazer para mim o valor relacionado com o item. Eu não sei qual é o valor dessa linha, então eu vou usar a fórmula Corresp para buscar esse valor. Qual é o valor procurado? Ele está aqui no item. Qual é a matriz que eu vou procurar esse item? Vai ser aqui na coluna itens. A correspondência tem que ser exata, né? O valor digitado lá tem que ser o mesmo valor digitado aqui. Então eu digito 0, fecho 2 parênteses e dou Enter. A partir de agora, ele está buscando para mim aqui esse valor que está aqui. Então, se eu alterar o valor da calça para R$ 99,90, ele vai impactar aqui. Deixa eu mudar aqui o nome dessa planilha para vendas. E aí agora eu tenho aqui, então, tudo que eu fizer do lado de cá vai refletir do lado de cá. Porém, se eu digitar aqui, por exemplo, bolsa, ele não vai conseguir encontrar a bolsa aqui, porque não existe esse item bolsa nessa tabela. E aí eu vou acrescentar o item bolsa aqui, com valor de R$ 199,90, e ele passa a identificar esse valor aqui. Só que tem um problema, né? Se eu não tiver esse item cadastrado aqui, você viu que no início ele deu um erro. Vou até apagar a bolsa daqui, ó. Vocês viram que ele trouxe um erro para mim. Como que eu faço para bloquear, para que uma pessoa, até mesmo você, né, não acidentalmente, coloque um item aqui que não existe quebrando essa fórmula? Para isso, eu vou usar um recurso do Excel que é chamado de validação de dados. Essa validação de dados vai me identificar apenas os itens que tem nessa tabela aqui. Então, eu só vou conseguir colocar nesse campo aqui, né, nessa célula, os itens que estão descritos nessa tabela. Então, como que eu faço? Eu venho aqui, vou apagar o item, né? Venho em validação de dados, né? Dados, validação de dados, seleciono aqui em permitir uma lista. Qual é a fonte desses dados? Eu vou selecionar aqui, vir no item de vendas, selecionar a coluna que tem os meus itens, dou um Enter e dou um OK. A partir desse momento, vocês vão ver aqui que agora eu tenho uma lista de dados. Ó. Eu não preciso nem digitar mais, é só clicar aqui e ele já traz para mim o valor dentro daquela tabela. E uma vez que eu altero o valor aqui, ele vai alterar o item aqui também. Então aqui eu tenho o valor unitário. Para fazer o total, basta eu multiplicar o valor unitário pela quantidade de itens vendidos. Dou um Enter e aí vocês têm o valor total dessa venda. Deixa eu organizar essa tabela aqui para ficar legal para vocês fazerem a leitura. E ensinar uma outra coisinha também que é bem interessante nessa parte de validação de dados. O que acontece se eu vir aqui agora e colocar o bolsa a R$ 199,90? Na teoria, ao selecionar aqui agora, eu vou ter, né, vamos até fazer o seguinte, eu vou acrescentar uma linha nova aqui. Você pode ver que ele não está conseguindo encontrar a célula porque ele precisa dos itens que estejam digitados tanto aqui no item, né, quanto na quantidade, é por isso que ele não conseguiu buscar. Mas ao procurar pela bolsa, repare que não aparece aqui para mim a bolsa, mesmo esse item tendo sido acrescentado aqui na tabela de itens de venda. Isso aí, na verdade, eu acho até uma falha do Excel, não sei explicar exatamente por que isso acontece, mas tem uma forma bem simples de resolver isso, que é nomeando esse intervalo aqui. Reparem que na fórmula eu não tenho aqui o nome da tabela e o nome da coluna. Então, se eu vier aqui e fizer uma mudança neste intervalo inteiro, o Excel ele consegue entender quando este intervalo muda, ele sofre alguma alteração, ele é acrescentado de algum outro item. Vou mostrar para vocês como fazer então. Então, basta eu selecionar a coluna que eu quero fazer
a mudança, né, do nome. Tomem cuidado para dar um clique apenas, não podem ser 2 cliques, porque repare que quando eu passo o mouse aqui em cima, a seta ela muda de forma, ela fica uma seta para baixo. Se eu clicar uma vez, eu estou clicando nessa série de dados aqui. Eu estou selecionando de blusa até bota. Se eu clicar mais uma vez, ele está pegando também o cabeçalho aqui, item. Não é isso que eu quero apenas os dados dessa coluna, né? No caso aqui a coluna da tabela. Selecionei, eu venho aqui na página inicial e mudo o nome. Nesse campo aqui onde está o B4, eu vou colocar como itens. Dou um Enter. E a partir de agora, lá nas vendas, né, nesse itens aqui onde eu coloquei a validação de dados, ao invés de selecionar, eu vou excluir essa linha aqui, ao invés de selecionar os dados, selecionando literalmente, né, vindo aqui e marcando, eu simplesmente vou vir aqui e vou digitar igual itens e dou um Enter. Ele passa a entender agora esse intervalo nomeado. E o intervalo nomeado, se eu acrescento mais um item lá como bolsa, a R$ 199,90, se eu voltar aqui agora, vocês reparem que a bolsa está aparecendo aqui. Então, toda alteração agora nesse conjunto de dados que está nomeado passa a refletir nos dados suspensos do lado de cá. Para vocês saberem onde estão os nomes, né, caso vocês esqueçam, por exemplo, nomeei esse intervalo, eu não sei como que eu faço para poder saber qual que é o nome, ou então eu perdi, eu não sei como que faço para achar. Basta vocês virem aqui em fórmulas, vem aqui em gerenciador de nomes, e aqui tem todos os dados. Ó. Se vocês repararem aqui, está aqui, ó, itens, e o íconezinho é diferente, tem dois quadradinhos azuis ali, e mostrando onde está a referência aqui, ó. Itens, qual que é a referência? É o estoque entre colchete e itens, que é, no caso aqui, a coluna que tem esses itens. Bom, vou fazer aqui agora então a inserção dos dados adicionais, né? Vou colocar os outros dados aqui, eu vou puxar da tabela que eu estou usando como referência, vou pegar apenas esses dados aqui, não vou pegar os itens comprados, porque pode dar conflito, né? Os itens que eu acrescentei. Vou colar aqui embaixo, ó, e aí reparem que ele já preencheu aqui automaticamente com a fórmula, está esperando valores aqui. Vou pegar a quantidade também daquela tabela, vou colar do lado de cá. E agora eu só vou mudando aqui para ele fazendo o cálculo dos totais e puxando os valores unitários. Então vem aqui, prontinho. Uma vez que eu preenchi esses dados, eu posso dar sequência para o próximo vídeo. Vou deixar para o próximo vídeo, porque esse vídeo já está dando quase 20 minutos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que é interessante mostrar para vocês nessa tabela. Não, eu vou só salvá-la aqui agora. Cliquei em Ctrl B, ou então venho aqui em cima nesse símbolozinho aqui de disquete e mando salvar. E na próxima aula eu vou mostrar para vocês como faz para poder fazer o tratamento desses dados. Qual vai ser o próximo item, né? Nós vamos pegar aqui. Vamos montar este relatório, que contém esse filtro aqui por ano, mês, dia, e eu consigo também filtrar pelos itens de compra. E também vamos montar esse relatório sintético aqui, que ele vai fazer, né, ele vai juntar todos os itens vendidos e vai entregar para mim no final a soma dos itens vendidos. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu espero também que eu tenha feito uma explicação que seja fácil, né, de entender. E se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar. Eu ainda estou pegando o jeito de mexer com essa câmera. Estou um pouco travado ainda, né? São os primeiros vídeos do canal, mas eu espero que o conteúdo aí seja de validade para vocês e vocês consigam não aplicar apenas no caso aqui para a bolsa, mas para qualquer outra situação que vocês precisem de usar o Excel. Eu reparei que muitos canais têm falado sobre bolsa, falado sobre como montar essas tabelas, mas não tem tomado esse cuidado de montar a tabela passo a passo, explicando alguns conceitos que não servem apenas para este caso aqui de bolsa, mas serve para qualquer tipo de planilha, né? Esses filtros aqui, a questão do intervalo nomeado, isso aí pode ser usado nas mais diversas planilhas, não necessariamente numa planilha relacionada à bolsa de valores. Mas fica então para o próximo vídeo a sequência desse material e eu espero que vocês estejam gostando. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.